Pessoal, chegando aqui no centro cirúrgico, 7h30 agora. Hoje é dia de a gente fazer uma rinoplastia primária. Esse paciente veio de BH para operar com a gente. Rinoplastia primária geralmente umas 3h30 ou 4 horas, se não precisar de costela. Geralmente a gente não usa, faz tudo com a cartilagem do septo. Agora vamos trocar aqui e passar no quarto para fazer o pré-anestésico, conversar um pouquinho com o paciente para reduzir um pouco da ansiedade que eles ficam na hora de operar. E é isso aí, o dia hoje está cheio, vamos lá. Pessoal, chegando aqui na sala, começando os preparativos para a cirurgia. A André, minha instrumentadora, já está separando todo o material e tudo é conferido antes da cirurgia para que não falte nada e fique tudo conforme o planejado. Pessoal, uma coisa interessante que eu sempre faço é pedir para o paciente umas referências do que ele acha bonito no nariz. E aí eu peço para o paciente antes da consulta, às vezes entre a primeira e a segunda consulta, de me mandar essas fotos e eu trago para o centro cirúrgico. Não é que o nariz do paciente vai ficar exatamente como esse aqui, mas aí a gente consegue se comunicar melhor e eu consigo entender o que ele tem, né, na visão dele como um nariz bonito. Então isso me ajuda, em determinados tempos cirúrgicos, a me orientar. De repente o paciente gosta de um dorso mais reto, uma ponta mais esculpida ou um nariz mais natural. Então nessas fotos eu consigo ver o que o paciente julga como um nariz bonito. Então eu sempre trago as referências que o paciente me manda. Pessoal, isso aqui são os moldes de silicone que a gente usa para testar o formato do nariz do paciente antes de fazer o molde definitivo. Então, ele vem assim numa plaquinha, né? E aí a gente destaca. E aí a gente testa isso no nariz do paciente antes de fazer o enxerto definitivo, que isso deixa um resultado mais previsível para a gente de como vai ficar o nariz e impede da gente cometer alguns erros de ressecção excessiva. Então a gente estima tudo antes de fazer a manobra definitiva. Pessoal, então aqui eu já acessei o nariz e agora eu vou testar os moldes, né, no nariz do paciente para quando eu for fazer o enxerto definitivo eu já tenho um modelo que eu já testei no nariz. Isso vai evitar que a gente cometa alguns erros de ressecção excessiva e o molde é o que dá uma previsibilidade maior para a nossa cirurgia. Então a gente já tem um formato pré-estabelecido para depois a gente confeccionar com a cartilagem definitiva. Nesse caso aqui vai ser uma cartilagem septal. Pessoal, isso aqui é um instrumento que a gente tem que chama projetômetro. Qual é a função disso? Todos esses vetores aqui, eles são medidos no nariz antes da cirurgia. Então isso aqui eu vejo a posição da columela do paciente, que é a região inferior do nariz. Isso aqui eu vejo qual é o posicionamento da ponta, do radix. Todas as estruturas do nariz são medidas antes da cirurgia. E aí, durante a cirurgia, quando eu vou confeccionando os enxertos, eu vou comparando com o antes. Então eu sei que na programação da cirurgia, eu rodei um pouco a ponta, subi, alterei de posição alguma coisa. Então eu vou sempre fazendo essa comparação no rosto do paciente com o projetômetro. Então esse é mais um material que ajuda a gente a ter um resultado mais previsível da cirurgia de nariz.
Então eu estou em um tempo agora da cirurgia em que eu já tenho a cartilagem do septo nasal do paciente. E aí, com o molde que eu já testei no nariz do paciente, eu vou confeccionar um enxerto definitivo. Então eu boto uma frente à outra, né? Faço o corte e agora eu vou fazer as marcações para poder posicionar o enxerto no nariz na mesma posição que o molde estava. Então eu vou fazer as marcações aqui. Finalizando mais uma cirurgia aqui. Esse paciente ele veio de BH, vai ficar uma semana aqui no Rio. Foi um nariz primário, né? Ele tinha uma queixa de uma giba, tanto dorsal tanto óssea quanto cartilaginosa, um pouquinho aumentada. A gente fez a correção desse aumento com raspagem do dorso e reposicionamento da ponta nasal. A ponta dele era caída para baixo. E a gente fez esse reposicionamento. Então, finalizando aqui a cirurgia, foram 4 horas e fazendo a síntese final aqui, a sutura final para fazer o curativo. Pessoal, isso aqui é um splint nasal. Tá? Eu não utilizo mais tampão nas rinoplastias. Isso aqui a gente utiliza dentro do nariz e ele é canulado. Ele tem um orifício aqui no meio, o que permite o fluxo aéreo. Então isso aqui a gente bota quando faz o descolamento para retirar do septo, isso ajuda aqui na cicatrização, uma recuperação mais rápida. Então esse é o splint canulado que a gente fala. Pessoal, finalizando aqui a cirurgia, a gente está fazendo o curativo final, que inclui uma colocação de micropore, né? Uma fitinha. Essa fitinha bem apertada no nariz, ela diminui o edema inflamatório do pós-operatório. Então diminui o inchaço e a gente tem uma recuperação mais rápida. Além dessa fitinha, a gente bota um splint nasal externo, que a gente fala, que é como se fosse um gesso, uma plaquinha, que também ajuda a conter esse edema. Essas aqui são as fitinhas de micropore, né? A gente corta no formato da largura do nariz do paciente e vai aplicando de acordo com a necessidade aqui, de acordo com o tamanho do nariz do paciente. Essa aqui é uma plaquinha que ela é dura, né? E quando em contato com o soro quente, ela vai amolecendo. E aí, quando ela tiver já uma consistência mais mole, a gente consegue moldar no nariz do paciente.